Olá, tudo bem? A graça e a paz a todos, no nome de Jesus Cristo. Hoje nós vamos ter uma leitura que está no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11, tá? Nessa passagem, ela é bastante conhecida. Trata de um dos milagres mais fabulosos, né, registrados na Bíblia. Vamos examinar com detalhe o que essa palavra pode nos abrir, que pode abrir o nosso entendimento, sabe? é, é relacionado à ressurreição do filho de uma viúva que morava numa cidade chamada Naim, tá? Logo após o Sermão da Montanha, Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, né? E ali ele encontrou um centurião, certo? Que seu filho estava muito doente, né? Então ele teve um diálogo com Jesus, né? Falando que para que Jesus fosse até a casa dele para ele ser curado, né? Estava muito doente, né? Só que ele falou o seguinte, né? Não precisa o senhor ir na minha casa, porque eu não sou digno que você entre na minha casa. Basta somente uma palavra que ele será curado, certo? Aí no texto de Lucas, olha só, aí no texto de Lucas, capítulo 7, versículo 11, 17, fala o seguinte, o 11 fala o seguinte: e aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamado Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, uma grande multidão que seguia ele. No 12 fala o seguinte: quando chegou perto da porta da cidade, olha só, eis que levavam um defunto. No caso, quando ele chegou naquela cidade, né, na porta da cidade, ele se deparou com um enterro, né, um enterro, né? Então tinha bastante seguidores de Jesus, né, discípulos, seguidores, né, que acompanhavam Jesus, acompanhou Jesus lá no Sermão da Montanha, certo? E se deparou com o enterro, certo? Vendo o Senhor, olha só, no 3 fala o seguinte: quando Jesus viu aquela cena, ele moveu de íntima compaixão. Então ele se dirigiu à mulher e falou: não chores. Mas imagina só a situação, uma mulher viúva que perdeu o filho, estava indo no enterro do filho, aí chega Jesus e fala para ela: não chore. E no 14 fala o seguinte: e Jesus chegando perto, ele tocou no caixão. E os que estavam levando pararam. Porque Jesus era judeu. E os judeus não têm costume de tocar em morto. Então, para os seguidores que estavam acompanhando Jesus, aquilo era uma afronta. Certo? Só que Jesus tocou no caixão e falou para o jovem: levanta-te. E o rapaz que estava morto, o menino estava morto, levantou. E no 15 fala o seguinte: e ele entregou o filho para sua mãe. Olha só, aquela mulher estava chorando porque havia perdido o marido e havia perdido o filho. Jesus estava voltando, né, do Sermão da Montanha. Naquele momento encontrou com o centurião. Ele falou que o filho dele estava morrendo, e que não precisava de Jesus ir até onde o menino estava, que somente uma palavra traria vida o menino. E aqui Jesus não falou, ele falou para a mãe, falou: não chora, não chore. O que aconteceu? Ele tocou no caixão. O que quer dizer isso? O que aconteceu no dia seguinte? Olha só, no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Bom, essa multidão deveria ter pessoas de todo tipo. Deveria ter pessoas incrédulas, pessoas que estavam duvidando do poder de Jesus Cristo, apesar de ter
presenciado o Sermão da Montanha, presenciado o que aconteceu com o filho do centurião, e o que aconteceu também com a filha dessa viúva. Naim, só para simplificar um pouco, Naim fica aproximadamente, mais ou menos 50 quilômetros a sudeste de Cafarnaum. E essa cidade está a 200 metros acima do nível do mar, exigindo, portanto, uma árdua subida. Então, para subir, para chegar até Naim, olha só, para chegar até Naim é necessário 1 ou 2 dias de viagem. Imagina só, aquele enterro estava indo para Naim, para enterrar lá em Naim, então eles iam andar praticamente 1 ou 2 dias de viagem até chegar em Naim. Com ele estava uma grande multidão que sempre seguia. Alguns iam para adorar, outros seguiam por onde quer que ele fosse, pois acreditavam que Jesus era o Messias. Tinha muitos curiosos, muitos duvidosos ali que praticamente estavam seguindo Jesus. Poxa, queria algo de Jesus, certo? Hoje em dia é assim. Diversos grupos de indivíduos seguem ao Senhor. Resta saber qual o grupo que nós pertencemos. Que grupo nós pertencemos? Os adoradores, os seguidores, os curiosos, os discípulos. No 12 fala o seguinte: quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto. Olha só, quando ele chegou lá, estava tendo um enterro. Olha só, nunca é demais repetir que em Jesus encontramos vida e salvação. Quando Jesus encontrou aquele soldado, centurião, ele trouxe o quê? Saúde. Quando ele encontrou aquela mulher, ele trouxe vida, ele trouxe ressurreição. Onde Jesus está, ele sempre traz saúde, cura, vida e salvação. Esse versículo deixa claro que, como sensível nosso Senhor, quando ele viu aquela cena, ele se compadeceu, ele teve compaixão daquela mulher. É assim nós temos que ter compaixão com todas as pessoas que estão passando com qualquer dificuldade, qualquer percas na vida, entendeu? Vale destacar que esse consolo também é lição. Quando somos consolados por Jesus, quando Jesus nos consola, é uma lição de vida para nós. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4, fala o seguinte, olha só: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. Olha só, repetindo só mais um detalhe, no 14 fala o seguinte: quando Jesus chegou e viu aquela cena, o que ele fez? Ele tocou no caixão. Quando Jesus toca a vida, e muitas pessoas não creem, muitas pessoas não acreditam que o toque de Jesus é vida. Jesus então se aproximou do caixão. O que é isso? Na realidade, deveria ser... Bom, foi falado aí equipes aqui, caixão, mas só que naquele tempo ali, podia ser uma madeira, podia ser uma maca, ou até mesmo um caixote de madeira. Pois não existia caixões como o que nós conhecemos. É interessante frisar que, até nesses pequenos detalhes, Jesus obedece às leis daquela época. Olha só, segundo as leis judaicas daquela época, quem tocasse em um defunto seria considerado imundo. O que Jesus fez? Com a morte em cruz, ele se tornou imundo para que nós fôssemos purificados. Isso aqui já está na graça
Jesus, ele não tocou no morto, ele tocou na estrutura que levava o morto. Mas o que é isso? Tocar na estrutura. Jesus, ele toca na estrutura aonde acontece uma morte, certo? E isso juntamente com a sua palavra já foi suficiente para que seu poder se manifestasse. Ele não precisa ter tocado, ele, só com a palavra já ia ter ressurreição, assim como Lázaro. Com a simples palavra houve uma troca, onde havia morte, agora é vida. Esse versículo, apesar de curto, no 15 fala o seguinte: e entregou a sua mãe. O que ele fez? Ele fez um milagre naquele momento. O menino ressuscitou e ele entregou para a mãe. Agora imagina só a alegria da mãe vendo aquela cena. Você já parou para pensar nessa situação? Em Efésios, capítulo 1, versículo 3, fala o seguinte: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Olha que lindo. Além disso, Ele quer nos entregar o que é de melhor. Ele quer devolver aquilo que nos pertence e nos restaurar e nos fortalecer e nos dar vida. Jesus, ele faz o seguinte: ele restaura, ele fortalece e ele dá vida. Aonde que na sua vida tem que ter uma restauração? Aonde que você tem que ser fortalecido? Qual área da sua vida que está morta, que precisa de um toque de Jesus para que haja vida? No 16 fala o seguinte: e de todos se apoderou um temor, e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Olha só. E no 17 fala o seguinte: e correu dele esta fama por toda a Judéia, por toda a terra circunvizinha. Olha só, fica muito evidente que quando algo sobrenatural ocorre diante das pessoas, assim, na frente das pessoas, a tendência é que haja temor. Tem muitas pessoas que só vai ter temor, só vai ter amor em Jesus Cristo quando vê algo grande. Só que Jesus Cristo, ele trabalha, ele opera milagres e maravilhas em detalhes. Não precisa ser algo grande, assim, tipo uma ressurreição. O simples fato de nós estarmos com saúde, com fé, com dedicação, com amor a Cristo, já é um milagre para nós. Todavia, quando ocorre diante dos nossos olhos, conhece a origem do milagre. Qual que é a origem do milagre? É Jesus Cristo. Ele é a origem de tudo. Por causa do ocorrido, muitos anunciavam que Jesus era o Messias, e o seu nome ficou bastante conhecido por toda aquela região. Vamos ter uma pequena reflexão sobre esse relato da ressurreição do filho da viúva de Naim, da cidade de Naim. Essa passagem bíblica relata um dos 3 milagres de ressurreição de Jesus Cristo, certo? Relata a história de uma mulher que teve perdas importantes em sua vida. A Bíblia fala que ela era viúva. Olha só, ao detalhe, ela era viúva, não tinha só um filho. Esse filho praticamente era a continuação do nome da herança dela, certo? Praticamente era uma forma de sobrevivência para ela, porque naquela época uma mulher viúva sem descendente, ela era praticamente marginalizada, certo? Vocês podem imaginar o tamanho do sofrimento dessa mulher. Primeiramente, ela perdeu o marido, principalmente por causa da época em que viviam, era difícil naquela situação.
Ainda mais porque naquela época o sonho de uma mulher israelita, olha só, era ter um casamento em que pudesse gerar filhos, para que a linhagem do esposo pudesse dar continuidade. Olha só, naquela época, as mulheres, o sonho das mulheres era gerar filho, para que a linhagem do esposo pudesse dar continuidade. Daqui a pouco a gente vai voltar nesse ponto. Aí, a mulher, o sonho da mulher era gerar filho para que a linhagem do esposo pudesse dar continuidade. Todavia, olha só, todavia a esperança daquela mulher ainda estava em seu filho. Ela gerou, então ela queria dar continuidade na herança dela, na linhagem dela, do esposo dela. Infelizmente aconteceu o pior. Olha só, teve que completar outra perca, talvez a maior da sua vida, do seu filho. Ela deve ter se perguntado, e agora? Quando acontece uma perca da nossa vida, a primeira pergunta que muitos fazem, e agora? Você já parou para refletir sobre o tamanho do sofrimento dessa mulher? Já imaginou que como ela existe muitas pessoas que não têm mais ninguém em suas vidas, nem sequer quem possa lhe sustentar? Já parou para pensar? Tantas pessoas hoje que não têm mais esperança, que perdeu o marido, daqui a pouco eu falo a chave, perdeu o marido, não vai ter mais, perdeu o marido, perdeu o filho, não vai ter continuidade da família. Imagina só, assim como a viúva de Naim, muitos já perderam a esperança. Olha só, esse filho significa a esperança. O maior problema de quem está enfrentando uma situação como a da viúva de Naim é achar que está sozinho, certo? Não precisa ser uma situação igual dessa viúva. Pode ser outro tipo de perda. Quando você perde alguma coisa, a primeira impressão que dá aqui, estamos sozinhos, não tem mais esperança, estamos perdidos. Quando nós enfrentamos, não importa qual situação, não importa qual problema, nós temos que ter a convicção que nós não estamos sozinhos. E esse alguém é Jesus. É Jesus. Jesus Cristo é o mesmo que apareceu para aquela viúva de Naim e que Ele vai renovar as nossas esperanças, que pegará em nossa mão para nos colocar de pé mais uma vez. Aprendemos que, nós aprendemos que por mais que a nossa última esperança morra, Jesus está vivo para restituí-la. Olha só, a esperança daquela viúva era o filho. E Jesus é aquele que vai restituir, ou o que restitui toda a nossa esperança. Na realidade, Jesus é a nossa esperança. Olha só, em momentos de dificuldade, em momentos de perda, Jesus é a nossa esperança. É só Ele que pode dar uma solução. É só Ele que pode nos livrar, certo? Temos que estar sempre confiantes nele. Entregamos tudo em tuas mãos. Olha só o que fala em Salmo 37, 5. 37, versículo 5 fala o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele fará tudo. Conclusão, olha só para finalizar essa parte, uma última análise que nós podemos fazer dessa passagem sobre a viúva de Naim é que a multidão, olha só, que estava acompanhando o caixão, estava indo em direção ao cemitério. Muitas pessoas que estão acompanhando um enterro, qual o caminho? Caminho do cemitério, caminho de morte. Quando nós temos Jesus, o nosso caminho é diferente, nosso caminho de vida. Mesmo que a circunstância mostre ao contrário, mesmo que venham coisas para te provar o contrário, nós sempre temos que ter a visão que o caminho é Cristo. A vida é Cristo.
Agora, para finalizar, quem era essa viúva? Quando na Bíblia fala de mulher e não tem um nome, isso leva à igreja. Olha só, quem era a viúva? Era a igreja que perdeu um marido. Quem era o marido? Jesus Cristo. E o filho? Somos nós. Deu para entender? Quando a igreja perde a esperança no noivo, no marido, o que acontece? O filho morre. O que é o filho? A promessa. Deu para pegar? Quem era a viúva? Era a igreja que perdeu o esposo, perdeu o noivo. Na palavra de Deus, na palavra de Deus fala que o noivo voltará a buscar a sua noiva. Quem é a noiva? Somos nós, somos igreja. Quem somos filhos? Somos nós, somos a promessa. Uma igreja só pode gerar filhos quando nós temos a consciência que Cristo vive. Tendo essa consciência que Cristo vive, não vai ter viúva. A igreja não vai ser viúva. A igreja continuará sendo a noiva prometida do noivo, que na palavra diz que Maranata vem, que Jesus está voltando. Quem são os filhos? Somos nós. Então, por isso, mesmo que a circunstância mostre morte, nós temos que ter no nosso coração, no nosso entendimento, que Deus sabe todas as coisas. Jesus é a vida. E nós temos que ter na consciência, ter no nosso coração, nós temos que ter na nossa mente, Cristo está voltando. E aonde Cristo está, pode até as circunstâncias mostrar que há morte, mas onde Cristo está, a vida. Fica com Deus no nome de Jesus Cristo. E nós somos filhos, nós somos amados, nós somos perdoados e nós somos abençoados. Amém?